O presidente americano Donald Trump disse hoje que deve aplicar tarifas entre 15% e 20% àqueles países que não conseguirem firmar um acordo comercial com o Washington. Então a gente vai começar o nosso 360 de hoje com informação já com a Priscila Yazbek, que está lá direto de Nova York. Como a Priscila disse no destaque, Pri, boa tarde. O chanceler Mauro Vieira está lá na ONU para participar de outro evento sobre Israel, Palestina, sobre questões do Oriente Médio, mas claro, já que está aí nos Estados Unidos, vai tentar algum caminho para tentar abrir portas na Casa Branca e tentar, até sexta-feira, chegarmos a alguma resolução. A sua informação, Priscila Yazbek, muito boa tarde. Oi, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump, então, mandando o recado lá da Escócia, onde ele se encontra com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, nessa viagem de 5 dias para um resort de golfe, onde ele tenta também fugir das polêmicas aqui dos Estados Unidos ligadas ao magnata Jeffrey Epstein. Mas, falando sobre o caso do Brasil, que Donald Trump disse, ele falou o seguinte, que as tarifas vão ser aplicadas em algum lugar na faixa de 15% a 20%. Ele falou que provavelmente vai ser um desses números que vai ser aplicado, então, aos países até o dia 1º de agosto, a partir do dia 1º de agosto, que é a data de início do tarifaço, na próxima sexta-feira. Ele falou também que o governo americano vai enviar breves cartas a cerca de 200 países, notificando esses países sobre a tarifa esperada para as importações, então, dos seus produtos para os Estados Unidos. E Donald Trump não falou disso só agora. Ontem também, quando ele anunciou o esboço do acordo entre Estados Unidos e União Europeia, ele também foi questionado sobre como estavam os acordos com outros países. Ele falou que estava ainda conversando com 3 ou 4 países, mas em nenhum desses momentos ele menciona o Brasil, inclusive não menciona o Brasil at all, né? Como a gente diz aqui, não mencionou o Brasil nas últimas semanas. As únicas vezes que Donald Trump citou o Brasil, depois de anunciar o tarifaço, foi naquela outra carta. Primeiro na carta enviando e definindo a tarifa de 50%, depois uma outra carta ali falando que o Brasil dá um tratamento injusto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é julgado pela tentativa de golpe. Então, Donald Trump não fez nenhuma sinalização, ele mesmo, de que pode haver alguma abertura para negociar com o Brasil. E, além disso, como você disse, Yuri, o chanceler Mauro Vieira está aqui em Nova York participando dessa conferência para a solução de 2 estados, aqui na sede da ONU, e pessoas que acompanham essas discussões, fontes, me disseram que foi feito um gesto por parte da diplomacia brasileira de avisar que o chanceler está aqui nos Estados Unidos para tentar conversar com autoridades de alto nível em Washington. Mas o que essa fonte com quem eu conversei me disse, eu perguntei, e aí, vai rolar essa conversa? E essa fonte disse, não que eu saiba, mas tem muito movimento de bastidor, não dá para cravar 100%, foi o que eles me falaram. E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo são reuniões bilaterais entre o ministro Mauro Vieira e suas contrapartes também de países europeus e o Canadá. Então, já aconteceram reuniões bilaterais com o Canadá, também com Portugal, também com Espanha, ainda vão ter reuniões com Áustria, com Palestina, e depois o ministro retorna aqui à ONU para continuar essas reuniões que se estendem pela tarde. Nessas reuniões bilaterais, o que fontes me disseram é que foi conversada a relação comercial do Brasil com esses países e que tanto a Espanha quanto Portugal falaram que agora é um bom momento para que o acordo entre Mercosul e União Europeia avance. Claro que há uma resistência histórica por parte da França. Eu mesma, quando estava na França, conversava com a diplomacia brasileira lá e alguns diplomatas me diziam que esse acordo nunca vai sair pela resistência da França e também pela importância que a França tem junto a outros países, de angariar apoios junto a outros países, mas fato é que Portugal e Espanha, nessas reuniões que acontecem hoje aqui em Nova York, estão falando para o ministro Mauro Vieira que acham que esse é um momento bom para que esse acordo avance, lembrando que as tarifas para a União Europeia ficaram em 15%, não ficaram naquela taxa de 30% que era esperada, mas ainda assim num patamar elevado. E as conversas com o Canadá também foram um pouco nesse sentido de estreitar parcerias, de tentar acordos. Então, uma fonte que eu conversei me disse o seguinte, que todos estão buscando alternativas neste momento. O Canadá também não conseguiu ainda um acordo com os Estados Unidos, deve ficar com uma tarifa de
35%. Então o Brasil vai tentando ali conversar também com esses países para se aproximar de outra forma, já que as perspectivas não são favoráveis. E aí, só para finalizar, Yuri e Débora, também há um temor aqui sobre uma escalada, inclusive, dessas retaliações dos Estados Unidos ao Brasil. Então, como tudo se trata de uma questão política, isso ficou muito claro nas cartas que foram enviadas por Donald Trump, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro, a percepção que fica é que o presidente Donald Trump já encara essa história e toda a relação com o Brasil como uma questão política e, mais do que isso, como uma questão que pode ajudá-lo com a sua base de apoiadores, com o MAGA, com o movimento Make America Great Again. Então, o nosso analista de internacional, Lorival Santana, apurou que Donald Trump, inclusive, considera usar a lei Magnitsky, que é aquela lei da época do governo Obama que prevê sanções para pessoas que são consideradas corruptas ou que ferem os direitos humanos. Então, também não são descartadas essas sanções e que elas seriam aplicadas não ao presidente, nem à primeira-dama, mas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo essa apuração do Lorival Santana, e que se a situação não avançar e não houver nenhuma melhora, pode até chegar num ponto em que a embaixadora de Washington pode ser convocada, encerrando as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, segundo a apuração do Lorival, mas aí já seria algo um pouco mais drástico. Então, no momento, estou falando dessa apuração do Lorival também, para a gente ter uma noção do quanto que essas negociações estão nebulosas, mesmo com a participação desses senadores, desse grupo de senadores que está em Washington para tentar trazer algum tipo de negociação, nessa esfera mais executiva, entre as altas autoridades, não há nenhum tipo de abertura, pelo contrário, e a chancelaria brasileira tenta um contato também, mas ainda, por enquanto, sem sucesso. Eu volto com vocês.